Shalom pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em mais um vídeo da série A Beleza de Jesus e hoje é o 6º vídeo da série, chegamos na metade, hein? E hoje nós vamos falar sobre o dia a dia de Jesus. Na verdade, é o dia a dia que deve ser o nosso dia a dia, amém? Mas antes eu queria te fazer um pedido. Se você puder, faça um favorzinho para mim. Dá um likezinho aí no vídeo, curte para que ele tenha uma boa propagação. Também clica no sininho, se inscreve no canal. E também, se você puder, compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Se você está sendo abençoado, ajuda a compartilhar. Amém? Então vamos lá, queridos. Nós falamos até agora sobre alguns ensinamentos, né, de Jesus. Nós falamos na criação, falamos sobre a redenção, a vida de Jesus como foi nessa terra, falamos sobre os ensinamentos de Jesus, depois como que os discípulos usaram esse ensinamento, né? E hoje queria conversar um pouquinho com vocês sobre o dia a dia de Jesus, né? Tudo que nós fomos conversar, Jesus ele foi aprovado em tudo no seu dia a dia, ou seja, aquilo que Jesus fez foi no dia a dia dele. Cada dia ele tinha uma atitude que correspondia à essência do Pai nele. Isso o aprovava. E uma base bíblica para o texto para a mensagem de hoje está em 1 João 4:20. Lembrando que nós estamos falando sobre aquele que deve ser o nosso dia a dia. Amém? 1 João 4:20 diz o seguinte, ó: aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Esse texto, pessoal, é a base da nossa conversa, né, sobre o dia a dia de Jesus, que deve ser o nosso dia a dia. Então eu queria que vocês, junto comigo, pensassem da seguinte forma: o nosso amor por Deus, de acordo com esse texto, ele é medido pelo nosso amor devotado ao nosso irmão aqui na terra. Ou seja, existe uma forma do céu reconhecer se nós amamos mesmo. Esta é uma forma. Existem outras formas. Por exemplo, João 14:21 diz que aquele que ama obedece. Ou seja, não adianta dizer que ama, mas não obedece. E uma outra forma do céu, né, do testemunho do céu, saber que nós somos discípulos de Jesus, que o obedecem e fazem a mesma coisa que Jesus fez no dia a dia, é o amor que nós damos, mostramos, devotamos ao nosso irmão, é a prova de que estamos interiorizando e, na verdade, a partir do Espírito que está dentro de nós, de dentro para fora, nós externalizamos esse amor. Ou seja, amando o nosso irmão. E que também o nosso amor será mentiroso quando formos reprovados nesse teste. Falamos que amamos, mas não amamos. Então, se esse amor for mentiroso, falamos que amamos, mas não atuamos, é atuação, é atitude, é ação. Se nós não amarmos diariamente, seremos mentirosos. Este texto está dizendo isso. E essa foi a atitude de Jesus no seu dia a dia. Ele amou mesmo sem ninguém merecer esse amor. Desta forma, também será com a nossa humildade. Da mesma forma que o nosso amor ele é medido pela nossa atitude, a nossa humildade também ela é medida. Nossa humildade diante de Deus pode até existir. Entendam isso. Muitas vezes nós somos humildes diante de Deus. Mas essa humildade, né, de acordo com o que o céu avalia, né, há um trono no céu firmado na equidade, há um tribunal no céu firmado na justiça, e a nossa humildade pode ser diante de Deus, mas ela só será validada, ela só terá valor quando formos humildes uns com os outros, quando demonstrarmos amizade para aquele que nós vemos. Não é assim que o texto vê? O texto diz: aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então eu poderia substituir aqui, ó, nesse texto, vamos substituir: aquele que não é humilde com seu irmão a quem vê,
não tem como dizer que é humilde com o Pai a quem não vê. Amém? Este é um ensinamento do dia a dia de Jesus, tá bom? Olha que importante. A nossa vida, ela é recheada de pequenas provas, eu diria pequenas, mas eu vou usar o termo insignificante. Por que insignificante? Porque a gente passa desapercebido, passa sem a gente perceber. São pequenos testes de humildade. São testes, na verdade, para a eternidade. Todos os dias, grave no teu coração, né? A palavra fala que nós temos que gravar na testa, ou pregar na testa aquilo que a gente tem que praticar diariamente, porque a gente esquece. Todos os dias nós somos testados na nossa humildade. Todos os dias, diariamente, a nossa humildade é testada. São pequenos testes, mas fazem prova do Espírito que nos domina. Diariamente nós provamos para o céu, para o trono de Deus, para o tribunal de Deus, qual é o Espírito que nos domina a partir daquilo que nós falamos, a partir da atitude que nós temos para com o nosso próximo. Isso é muito sério, amém, irmãos? E para conhecer um homem, quando você quer conhecer de verdade o seu comportamento, quando você quer conhecer a sua humildade, o que você vai fazer? Você não vai julgá-lo por uma coisa, você vai analisar o seu comportamento dia após dia. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Qual que é o foco desse vídeo? Quando você quiser conhecer alguém ou se autoconhecer, veja o que é feito diariamente. O comportamento e a humildade. Amém? Por isso que até às vezes um bom diário, né? Para anotar o que eu fiz hoje, o que eu fiz certo, o que eu fiz errado. Porque faz a gente ter conhecimento de si próprio. Amém? Deixa eu falar com vocês o padrão do dia a dia de Jesus, né? Qual que é o padrão do dia a dia de Jesus? Vamos usar a figura de Jesus e entender o seguinte. Um homem humilde, no seu dia a dia, o tempo todo, anda de acordo com algumas regras. O homem humilde. Jesus andava com essas regras. Eu não vou chamar só de regra, mas era uma atitude natural de dentro dele. A divindade dele era assim. Primeiro, ele andava em honra, preferindo aos outros serem maior que ele. A honra dele era essa. Né? Hoje a gente fala de honra. A nossa honra humana é estar por cima, né? Por cima da carne seca, como a gente diz por aí. Então, a primeira situação que nós enxergamos de Jesus é que ele preferia os outros estarem maiores que eram, ele considerava os outros superiores, né? E o texto básico para isso, depois você lê, é Romanos 12:10, tá bom? Segundo padrão, servos uns dos outros, preferindo e considerando cada um dos outros superiores a si mesmo, sujeitando-os uns aos outros, como diz em Filipenses 2. Esse era um padrão de Jesus. Amém? Eu queria fazer uma pergunta agora. É meio confronto uma pergunta e eu faço ela primeiro para mim, tá bom? Porque ela é pesada. Preparado? Como que eu posso considerar, vendo o padrão de Jesus, tá? Como que eu posso considerar uma pessoa superior a mim se eu sei que muitas vezes ela está abaixo de mim em sabedoria, em santidade, em dons naturais, em dons espirituais e até em graça, em favor. Essa pessoa está abaixo de mim. Como que eu considero essa pessoa superior se eu sei dessas coisas? Você sabe me responder? Pois é. Só de pensar assim já é a prova instantânea de que nós não entendemos nada sobre humildade. Por um motivo. A verdadeira humildade vem ou se estabelece quando nós entendemos que nós não somos nada e consentimos que a vida de Jesus se torne tudo em nós e permitimos que Jesus seja tudo em nós. Quando nós pensamos, poxa, por que eu tenho que me submeter a essa pessoa se eu sou mais agraciado que ela? Se eu sei mais que ela? Por que eu tenho que me submeter? Esta forma de pensar é o veneno do orgulho, porque o Espírito em nós nos prova que nós não somos nada e Jesus é tudo. E se Jesus for tudo,
Qualquer pessoa pode ser mais alta que a gente, porque nós já temos tudo. Nós não precisamos ser nada. Tá ficando claro, amados? É claro que é um desafio. Quem consegue ser assim? E eu te digo, se alguém conseguir essa proeza daquilo que eu perguntei e respondi agora, ela vai poder dizer de si mesma: eu me perdi me encontrando em ti. Será que um dia a gente vai poder dizer isso de nós mesmos? Eu me perdi completamente me encontrando em ti, Jesus. Se for pra gente se perder, que seja em Jesus. Amém? Que ele seja tudo e nós não sejamos nada. É difícil? Muito. Mas esse foi o ensinamento de Jesus. E é possível pelo Espírito, amém? Vocês sabem que um servo fiel, ele pode ser até mais sábio do que o seu discipulador, mas ele ainda vai se conservar, vai se manter na postura de servo. É errado, então, você saber, depois de tudo que eu falei, é errado, então, você saber que você é melhor? Então é o seguinte, qual é a forma de você atuar nisso? Você pode até ser melhor que uma pessoa, mas o que vai dizer se você é humilde, se eu sou humilde, se nós somos humildes, é a forma que nós servimos essa pessoa. Muitas vezes, essa pessoa nos persegue. Muitas vezes, essa pessoa faz algo contra nós. Mas a verdadeira humildade de Deus está quando nós nos esvaziamos de qualquer julgamento, de qualquer atitude que possamos ter de vingança contra essa pessoa e servimos essa pessoa. Às vezes essa pessoa ela não é nem contra nós, nem nos persegue, mas ela não sabe tanto quanto nós. Mas a verdadeira humildade está em servir essa pessoa. Vou dar um exemplo. Às vezes você percebe que essa pessoa ela não sabe tanto e você vai ter que servir em você fazer tudo, em eu fazer tudo para essa pessoa e ela ganhar todo o crédito. Talvez seja uma forma da gente ser humilde. Tô dando um exemplo só. Amém? Mas se ela for de Deus, ela vai me dar o crédito. É aí que entra a questão, né? Mas eu não sou nada, é Jesus que é. Agora uma coisa muito importante. Uma pessoa que é humilde, ela sempre vai respeitar um filho de Deus, mesmo que ele não seja digno desse respeito. Por um motivo. Todo filho do rei tem que ser honrado. Vamos supor que nós estamos numa monarquia. O rei é amado por todos, mas o filho do rei só faz coisa errada. A gente vai poder matar, crucificar, falar mal desse príncipe? Vai ser possível? Nós vamos ter que continuar tratando essa pessoa como quem? Como um príncipe. Uma das características de uma pessoa humilde é que ela entende o coração do rei e continua tratando o filho desse rei como um príncipe. E essa situação, né, ou essa atitude é a prova do Espírito Santo habitando em nós. Por um motivo. O humilde, ele não sente ciúmes. O humilde não sente inveja. Pelo contrário. Uma pessoa que ela é completamente humilde, ela louva a Deus quando os outros são preferidos, quando os outros são mais abençoados, antes dessa pessoa ser tão quanto abençoada. O humilde, ele sente prazer ou fica feliz quando vê outras pessoas se estabelecendo, quando vê outras pessoas ganhando o presente que ela tanto queria. Poxa, eu gostaria de ganhar esse presente, então eu fico feliz por você ter ganhado. Uma pessoa humilde, ela não sente ciúmes e inveja. O ciúmes e a inveja sempre vai estar baseado no veneno do orgulho. O humilde, ele suporta os outros serem louvados e ele sendo esquecido. Pesado? Mas o Wesley, é tão difícil ser esquecido, rejeitado. Aí entra uma questão de cura interior. Uma pessoa que ela tem o trauma da rejeição na sua infância, ela não suporta ser rejeitada. Então, quando ela é esquecida, ela se torna algo que nós chamamos de vítima. E é aqui que eu queria um dia, né, em todos esses vídeos, conversar sobre vitimismo. Eu queria aqui estabelecer com vocês
e quebrar. Amém? Em nome de Jesus, não entendam a humildade dessa forma. Então eu quero quebrar, no nome de Jesus, juntos aqui, a imagem errada que nós temos sobre a humildade. A humildade, ela não consiste em opiniões ou palavras de autodepreciação. Por quê? Uma pessoa, quando ela se sente esquecida e rejeitada, automaticamente ou confrontada, ela começa a se autodepreciar, ela começa a se autodefender. Poxa, mas olha como eu sou! Como? Você não presta atenção nisso? Há um vitimismo. E isso nós chamamos de falsa humildade. Na verdade, o que é isso? É apenas um teatro, é uma máscara. Isso é algo externo. Qual que é o resultado da falsa humildade? Se chama vitimismo. E vitimismo é orgulho puro. Ficou claro? Todas as pessoas que têm traumas pesados de rejeição no seu, essas marcas em sua alma, quando lidam com perseguição, com confrontos, ou veem as pessoas sendo preferidas, abençoadas, né? E ela sendo esquecida, ela entra no vitimismo. Mas entenda, todo vitimismo é o fruto de um orgulho asqueroso, mal cheiroso. É o veneno de Lúcifer dentro de nós. Então, se fazer de coitadinho, se autodepreciar, né? A gente chama de autocomiseração. É só o fruto do orgulho. Lembra que o orgulho é a raiz de todos os males, que nós falamos em outro vídeo, que o orgulho é a raiz de uma árvore e ele drena do inferno todos os pecados e as iniquidades e maldições possíveis. Então, o orgulho, ele resulta numa pessoa que tem marcas de rejeição em vitimismo. E que seja quebrada hoje, na minha vida e na sua vida, toda a imagem errada da falsa humildade. Amém? Toda vez que nós sentirmos vontade de nos autodepreciar para que as pessoas sintam dó de cada um de nós, lembre, isso é vitimismo e é orgulho. Amém? Como que faz então? Não faz. Não fale. Não tente mostrar para as pessoas que você é coitadinho, porque você não é coitadinho, você é filho do rei. É a tua alma. Coloca isso na cruz e não seja uma vítima, amém? E na verdade, a atitude de um humilde de verdade para com o próximo, qual que é? Ele é envolto, ele é cheio, ele tem uma capa de compaixão, ele é amável, ele é manso, né? Longanimidade. O que é longanimidade, gente? É aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Ele sempre anda mais uma milha. Bateu na sua cara, te perseguiu, perdoa mais uma vez. Seja longânimo. Alonga a sua misericórdia, amém? Ser doce, ser gentil, mesmo quando você é esbofeteado. Estas são as marcas do Cordeiro de Deus, não são? Mesmo sendo xingado, cuspido, pisado, envergonhado, tiraram as vestes dele, ele ficou praticamente nu, o corpo dele foi todo surrado, furado, chibatadas, coroa de espinho, mas a palavra fala em Isaías 53 que como um cordeiro ele não abriu a boca, se manteve na doçura, na mansidão. Essa é a atitude do dia a dia que o Espírito de Deus nos impele a ter e o que o céu espera da gente, amém? Agora, um exercício para a gente saber, nem sempre a gente sabe que a gente é assim. Um exercício para a humildade é perguntar para os irmãos se nós temos a semelhança de Jesus na questão da humildade. Eu já tinha dado essa dica em outro vídeo. Você tem perguntado para os seus irmãos, os mais próximos, ou aquelas pessoas que você vê de vez em quando, olha, você acha que eu sou assim? Você acha que eu sou assim? Mas pergunta para as pessoas que vão falar a verdade, tá bom? Não pergunta para pessoas que vão passar a mão, não. Nós vamos precisar orar em cima dos textos que falam sobre a beleza de Jesus, tá? Principalmente os evangelhos, né? Lembra que eu falei do evangelho? Tem um livro que fala sobre a essência, a beleza de Jesus, é João, né? O evangelho, o quarto evangelho, o evangelho de João. Vocês sabem que vai ser um trabalho de formiguinha, né, gente? Eu falo por mim. Como é difícil. É diário. Por que é um trabalho de formiguinha? Diariamente a formiguinha vai pegando folhinha por folhinha e levando aquele negócio 6 vezes mais pesado que ela para o formigueiro. Porque quando chegar o inverno, ela está cheia de alimento. Não é assim que funciona? Pois é. É um trabalho de formiguinha diário.
em cada falha diária, em cada fraqueza, em cada queda. Simplesmente precisamos pensar, nos arrepender, voltar atrás, nos tornar humildes e mansos, para que aquele que é manso e humilde possa fazer o trabalho dele através das nossas vidas. Lembre, é um trabalho de formiguinha, tá? É dia a dia. Não adianta a gente fazer uma oração hoje, todos os dias, morrer. Pegue a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo. Não foi assim que Jesus disse? É um trabalho de formiguinha. E um outro exercício, que é um desafio para trabalhar nossa humildade, fica a dica, tá? É o que Jesus fazia. Considerar cada pessoa, cada irmão, aquele que nos irrita, aqueles que nos tenta, aqueles que nos perseguem, aqueles que falam mal de nós. Considerar que tudo isso é o meio da graça de Deus, é um instrumento da graça de Deus para a nossa purificação. Se você tiver essa mentalidade, você vai sair do vitimismo. Eu vou sair do vitimismo. Se você considerar cada situação de uma pessoa falando mal, perseguindo, tirando o que é seu, muitas vezes são traidores. Se você considerar, se eu considerar que essa é a graça de Deus, que é um instrumento de Deus para a sua purificação, para a minha purificação, essa atitude, essa consideração é a humildade diante de Deus e diante dos homens. Porque isso vai gerar mansidão. Aprendei de mim que sou manso e humilde, não é assim que ele disse? É dessa forma que Deus, em sua infinita misericórdia, na sua infinita capacidade de transformação e redenção, possa trazer em nós a beleza de Cristo, para que a plenitude de Jesus possa habitar em nós, para que dia após dia possamos ser igual a Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.